Bom dia, crianças. Então, agora, essas 2 primeiras semanas de julho, nós vamos realizar as atividades na folhinha, né? Referente ao todo o conteúdo que nós vimos no livro, né? Nos livros. Os livros vão ficar aqui para correção, né? E aí, tudo que tiver alguma coisa errada, eu vou sempre colocar o post-it para que vocês possam localizar e corrigi-las quando o livro voltar para vocês, tá bom? Essas 2 primeiras semanas serão as folhinhas, que eu vou explicar cada uma delas aqui, né? Algumas folhinhas algumas partes das folhas vocês têm que copiar no caderno, então copiem de caneta e respondam de lápis, sempre colocando o cabeçalho no caderno, a data certinha do dia que foi feito, tá? Como são 2 semanas, não precisa correr e fazer de uma vez só toda a disciplina do dia, né? Segue os dias certinho que vocês fazem, mas divide isso em 2 semanas, não precisa correr para fazer, tá bom? Colorir, tudo que tiver para colorir nas folhas, por favor, vocês têm que colorir, tá bom? Tá lá para ser colorido, então façam, tá bom? Esse primeiro exercício de português é sobre sinônimo, né? Então, vocês vão reescrever as frases, substituindo as palavras em destaque pelo sinônimo que tá aí no quadro, tá bom? Então, é bem simples. A primeira frase tá lá. Por que todo este choro, né? Então, qual será o sinônimo de choro? Procura lá no quadro e aí vocês vão fazer a substituição, tá bom? Vou explicar as seguintes, qualquer dúvida que tiver é só me chamar, tá bom? No exercício 2, vocês vão encontrar no caça-palavras o antônimo das palavras, o contrário, né? E aí, depois que encontrar, pode pintar as palavras, tá bom? E aí, vocês vão criar frases com as palavras que você já encontrou lá no caça-palavras, com cada uma delas, tá? Então, são 9 palavras, são 9 frases que vocês irão criar, tá bom? Exercício 3, vocês vão pintar o sinônimo da palavra, né? Tá indicando aí com o dedinho, tá vendo? Então, sinônimo de alegre, a primeira. Vai pintar qual é o sinônimo de alegre que está na frente. Isso vocês vão fazer com cada uma delas a seguir, tá bom? Pode colorir, tudo que tiver para colorir, vocês podem colorir, tá bom? Para não deixar nada em branco do que tem. Eu sempre falo para vocês que eu já escolho com desenho justamente por isso, tá bom? Exercício 4, vocês vão descobrir a palavra e classificar em substantivo próprio e comum. Então, a palavra ela tá embaralhada, mas tem a figura, né, para ajudar. E aí, vocês vão descobrir qual palavra que é primeiro e depois escreve a palavra e aí define se ela é um substantivo próprio ou comum, tá? E a 5, escreva o que se pede. Um substantivo próprio com 5 letras, um substantivo comum com 7 letras, e um substantivo próprio com 4 letras, tá? Leiam o que tá pedindo aí, certinho, e coloquem de acordo com o que se pede, tá bom? Tem uma continuação, que é o D, né, do exercício 5, é um substantivo comum com 6 letras, escritas no masculino. E o exercício 6, vocês vão encontrar no caça-palavras abaixo os coletivos, né, é o caça-coletivos. Então, coletivo de alfabeto, vai procurar lá no caça-palavras, circular, ou pode pintar de clarinho e escrever na frente, tá bom? Isso vocês vão fazer com todos, lembrando que tem sempre que colorir tudo que tiver para colorir. Tá bom? O coletivo foi o último exercício de gramática que aprendemos a semana passada, né? O substantivo coletivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta lá no vídeo e dá uma lida de novo. Próximo exercício 7, vocês vão observar a cena e completar empregando os artigos definido ou indefinido, né? Que nós vimos também. Então, vocês vão olhar a cena aí, né? E vão completar o textinho que tá embaixo, tá bom? Exercício 8, vocês vão separar as sílabas e classificá-las em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembra lá da sílaba tônica mais forte, né? A penúltima, a antepenúltima e a última, né? Observa qual é. E aí, vocês vão classificar o que elas são, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Lembrando que se tiver dúvida,
volta lá no vídeo, assiste o vídeo, né? Vocês não estão com os livros, mas nos vídeos tem toda a explicação, ok? Exercício 9, vão ler o texto abaixo, né, que fala sobre circo, e aí vocês vão circular de amarelo os artigos definidos e de verde os artigos indefinidos. Lembra lá quais são, tá bom? Leiam o texto, como eu sempre falo, leiam em voz alta, leiam quantas vezes for necessário. E o 10, vocês vão ligar os animais aos seus coletivos, né? Então, tem lá os animais: lobo, lhama, peixe, pássaros, bois, gafanhotos e abelhas. E aí, vocês vão ligar o coletivo correto de cada um que tá na frente, né? Também façam a lápis, presta atenção. O exercício 9, leiam bastante o texto, identifiquem com bastante atenção. Exercício 11, vocês vão completar a cruzadinha com substantivos coletivos. Então, são 8 substantivos, né? Tá falando lá embaixo, dando a característica, e vocês podem olhar a lista que vocês têm na aula sobre coletivos, né? Para completar. Então, tá lá: muitos peixes nadaram na correnteza. E qual coletivo de peixe? Vai colocar lá dentro da cruzadinha e pode colorir com bastante capricho a cruzadinha também, tá? Presta bem atenção, lê bastante. Exercício 12, vocês vão ler o texto, tá? E responder, né? Seria a leitura e interpretação desse texto. O texto chama o Mutirão da Limpeza, né? Aí vocês vão ler e vão retirar do texto lá o que tá pedindo. No A tá pedindo que vocês retirem substantivos próprios, né? Quem chegou para a reunião? A segunda pergunta. Qual era o objetivo da reunião? Por onde começou a limpeza? E a palavra floresta é trissílaba. Retire outras 3 palavras trissílabas do texto. F, retire do texto uma frase exclamativa. A G, escreva 3 substantivos comuns, né? E a H, após a faxina, quem virou o capitão, né? Então, vocês leiam o texto e respondam. Agora, vamos à parte de ortografia, né? Os exercícios de ortografia. Primeiro, as palavras com G, G com J ou GG com G, né? Vocês vão completar a palavra com GG e vão escrever lá na frente, e vão colocar um X na frente com qual sílaba que vocês usaram. Exercício 2, vão completar a cruzadinha, né? Já tem as palavras, vão completar as palavras da cruzadinha com SC ou S cedilha. Lembra que tem a regrinha para se usar o SC ou o S cedilha, tá? Então, presta atenção, pinta o que tiver que pintar das folhinhas, o que tiver de desenho pode ser pintado, tá bom? Esses são os 2 exercícios. Exercício 3, vocês vão completar com R ou com RR, né? As palavras a seguir aí. E embaixo vocês vão separar as sílabas das palavras, né? Então, tem palavras com RR, com SS. Presta atenção na hora da separação, né? Quando as palavras elas têm SS ou RR, elas se separam, né? Na hora de realizar a separação das sílabas, essas 2 sílabas elas ficam separadas. Isso é uma regra. Então, presta atenção quando for separar a sílaba dessas palavras, tá? Leiam as palavras antes de completar e pintem o que tiver que pintar também. E o último exercício de ortografia, vocês vão completar a cruzadinha das palavras com S ou SS, tá? Então, tá a dica lá em cima e vocês vão completá-la, tá bom? São 6 itens da cruzadinha. Também tem que colorir o que tiver que colorir, tá? Lembrando, se vocês tiverem dúvidas, procurem as aulas, os vídeos que nós já fizemos dessas últimas semanas, que tem todas as explicações lá, tá bom? Essas são as atividades de português, né? Incluindo interpretação de texto e ortografia, tá? Prestem atenção, leiam o exercício. Dessa parte aqui, vocês não têm nada para copiar no caderno, vocês só vão responder tudo na folhinha, tá? Agora vamos às atividades de matemática, tá? A primeira folhinha é sobre multiplicação.
Então, vocês vão realizar as multiplicações que estão aí na folha. Presta bem atenção, né? É com um número só, não é com dezena a multiplicação, né? Prestem atenção na tabuada, leiam a tabuada. Se precisar, façam a tabuada, né? Voltem nela, tá bom? São essas primeiras continhas aí que vocês vão realizar na folhinha mesmo. Próximo exercício 2, vocês vão seguir o modelo, né, da tabuada do 5 e vão completar de acordo com o que está aí, tá bom? E o exercício 3 é o caça-produtos, né? É uma cruzadinha de matemática. Então, vocês coloquem o resultado e encontrem o resultado lá embaixo no caça-produtos, tá bom? Tem figura, pinta bonitinho, deixa pintadinho, do jeito que eu falo pra vocês. Tem sempre que colorir o que tiver pra colorir. Voltem na tabuada, prestem atenção, leiam a tabuada, estudem a tabuada, porque vocês, para efetuar a multiplicação, precisam saber a tabuada, ok? Exercício 4, são 4 problemas que vocês vão ler, né? E vão resolver só o cálculo na frente, né? Então, tá falando lá, no início do ano letivo, a mãe de Priscila comprou para ela 17 lápis. Se ela perdeu 5, quantos lápis tem agora? Então, faça um cálculo na frente, tá bom? Lucas tem 11 anos e seu irmão mais novo 3. Quantos anos o irmão de Lucas tem, né? Então, façam também. E tem os 2 seguintes que vocês vão ler e só completar o cálculo. Exercício 5, coloquem as horas, né, com ponteiro nos relógios. Já tem hora no relógio digital, passem para o relógio de ponteiro. Então, as atividades a seguir, vocês vão realizá-las no caderno, tá? Como eu já tinha falado para vocês, algumas serão realizadas no caderno. Então, copiem de caneta preta ou azul, né? Os exercícios, façam o cabeçalho primeiro, copiem os exercícios, a caneta e respondam a lápis, tá? O primeiro é para calcular mentalmente, o segundo vocês vão escrever por extenso, o terceiro vão armar e efetuar as adições e subtrações e também realizar a prova real de cada uma. E o quarto é para calcular as multiplicações, tá bom? Caprichem na hora de copiar, copiem uma do lado da outra, sem amontoar, assim que, né, para que a gente consiga entender direitinho o que vocês estão fazendo e consiga visualizar o cálculo de uma maneira correta, né? Lembrem na hora de copiar, número embaixo de número, para que a conta saia da maneira correta, tá bom?